Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano e do EJA 3. Então, para a gente começar, vamos fazer a correção da atividade da aula anterior. Então, peguem o caderno de vocês e verifiquem as respostas, tá bom? Então, a gente vai aí, no caso, para a primeira questão, que aí diz o seguinte: a professora Diana solicitou que ela representasse o número 15 sob décimos. De outra forma, sabendo que Ana representou corretamente, qual alternativa apresenta sua resposta? Vai ser a alternativa C, 1,5, porque quando a gente divide um número por uma base 10, você vai verificar, repetir o número 15, né? E ver a quantidade de zeros. No caso, aí tem um zero. Então, você vai deslocar a vírgula uma vez. Então, vai ser deslocando a vírgula, você vai colocar entre 1 e o 5, né? Que vai ser 1,5. Logo, a alternativa correta, letra C. A não pode ser, porque 15 não vai dar o resultado 15. 0,15 também não, porque só seria desse caso se aí a gente tivesse a representação dividido por 100, tá bom? Então, logo a alternativa correta é a letra C. Já na segunda questão, diz o seguinte: compare os números 20,03, 21,05, 21,12 e 20,15. Escreva na ordem crescente. Então, você vai escrever do menor para o maior. Então, vocês vão observar primeiramente a casa aí, antes da vírgula, que é o 20. Aí, depois, após a vírgula do número, 0,3 ou 15. Então, primeiro que é menor, 0,3. Então, você vai colocar 20,03, depois 20,15. Aí, agora, a gente tem o número 21. Você vai ver após a vírgula, 0,5 e 12. O menor é 0,5, né? Então, vai fazer 21,05 e depois 21,12. Logo aí, a alternativa correta é a letra B, tá bom? E aí, a gente tem a questão 3, certo? A professora de matemática do 7º ano representou algumas igualdades para a sua turma. Dentre elas, a que está correta é... A que está correta é a alternativa A. Quando for dividir 1 dividido por 4, vai dar 0,25, certo? Na alternativa B, 4 dividido por 2 é 2 e não 3. 1 meio é metade, é 0,5. E 3 dividido por 2 não dá 1. Seria 1 se fosse 3 dividido por 3, tá? Então, a alternativa correta, letra A. E aí, a gente tem o seguinte, a quarta questão. Na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal? Então, que número está representado aí entre o 4 e o 5, que é a metade? A metade de 4 entre 5 é o quê? 4,5. Alternativa correta, letra C. E a quinta, né? Vocês verifiquem aí essa reta e observando o x. O x equivale a quanto? Então, se eu tenho 43 até 44, vou contar as suas casas decimais. Tá no segundo tracinho o x, então vai ser 43,2. Alternativa correta, letra B, tá? E aí, a gente vai começar a aula de hoje em relação aos números racionais, certo? Quais são os conteúdos? Associação entre frações e números decimais. Há pontos na reta numérica e vice-versa. Então, a gente vai continuar com o assunto, certo? E vamos ver esses números racionais em quê? Determinação do módulo ou do valor absoluto de um número racional. Vamos lá para a aula de hoje? Vejam só esse enunciado aqui, ó. O gráfico mostra a variação em porcentagem da produção de leite de 5 fazendas em relação ao ano anterior. Então, tem aí a variação, né? Menos 1,2, 2,5, 0,9, menos 2,7 e 1,8. Então, vamos ver o que é que ele está pedindo no enunciado? E aí, observe. O que é que ele está pedindo? Identifique quais fazendas apresentaram crescimento na produção do leite e quais fazendas apresentaram queda na produção. Então, vamos verificar cada uma fazenda dessa, certo? Bora lá. As fazendas, vejam só, aqui está de vermelho, é a que teve queda.
A que está com o círculo verde é a que teve um crescimento. Por quê? Quando está um número negativo, está abaixo de zero. Então, aí está decrescente. Então, as fazendas que tiveram crescimento foi a de Beto, de Carlos e de Evandro, que é 2,5, 0,9 e 1,8. Já as fazendas de Antônio e de Ivani teve queda, porque é um número negativo, menos 1,2 e menos 2,7, tá bom? Vamos lá. E aí, esses números a gente pode colocá-los em módulo ou valor absoluto. Vejam, esse 2,5, colocando em módulo, esses tracinhos aí representa o que a gente chama de módulo. Tirando do módulo, fica 2,5. O número negativo, ele também vai ficar positivo, vai ficar 1,2. 0,9 tirando do módulo e o menos 2,7 tirando do módulo vai ficar 2,7. Então, a gente chama de módulo ou valor absoluto de um número natural racional a distância ou afastamento desse número até o zero na reta numérica. Então, a gente está relacionando a distância, o distanciamento na reta numérica, tá? Então, vamos lá praticar um pouquinho. Calcule aí, ó, no módulo menos 2 oitavos, a distância entre menos 2 quintos e zero. A distância entre 8,90. Vamos ver como é a resposta? Tirando do módulo aí, fica 2 oitavos, positivo. E a distância de 0 a menos 2 quintos é 2 quintos. E a distância entre 8,9 e 0 vai ser o quê? 8,9, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode concluir com isso? Que o conjunto dos números racionais são os números inteiros, positivos e negativos, e os números não inteiros. E o módulo de um número racional, né, quando a gente coloca ele em módulo, ele pode ser negativo ou positivo. Quando a gente tira do módulo, ele vai ser um valor positivo, 0,2, como está no exemplo, 5/3, tá? Então, para a gente aprofundar mais um pouquinho, na reta numérica, como é que a gente pode representá-los na reta numérica? Observe nessa reta a distância dos correspondente aos números 4 e menos 4 à origem. Então, note que essas distâncias são iguais. Nesse caso, a gente diz o quê? Que 4 menos 4 são números opostos, ou números simétricos. Então, tem a mesma quantidade até o zero, são 4 unidades. Por isso que fica positivo o módulo, porque distância, a gente está falando sobre distância, tá? E aí, coloca no módulo justamente para isso. Quando ocorre que o número seja negativo, quando está no módulo, aí a gente pode relacionar a sua distância, que vai ficar positivo. Ok? Então, vamos lá praticar um pouquinho. Quais números têm módulo igual a 6, 2,7 e 1/4? Vamos ver? Vejam só. O módulo ele pode ser tanto positivo como negativo, né? Então, ele pode ser menos 6 ou 6, menos 2,7 ou 2,7, menos 1/4 ou 1/4, tá bom? Então, agora, a gente vai verificar, no caso, a comparação desses números racionais. Como é que a gente pode comparar, né? Como a gente já sabe, mas relembrando novamente, como todo número racional é escrito na forma AB, uma fração, podemos comparar duas frações dividindo o numerador pelo denominador. Por exemplo, 3 quintos ele é maior que 4 nonos. Por quê? Quando a gente divide esses números, 3 quintos dá quanto? 0,6. 4 dividido por 9 dá 0,44. Reticências, que aí é um número que é uma dízima periódica, que vai se repetir esse 4. E aí, quem é o maior? Aí o 6 ou 4? O 6, né? Então, 0,6 vai ser maior que 0,44. Então, a gente pode comparar dividindo esses números, tá bom? Então, vamos observar essa questão aqui, ó. Produtos congelados devem ser mantidos a temperatura menor que menos 18 graus, pelo tempo especificado pelo fabricante. Então, a gente tem essa tabela, a temperatura e o tempo de armazenamento de cada produto. Considerando o tempo de armazenamento de 20 a 30 dias, qual das temperaturas apresentadas é maior? Então, a de 20 dias é o quê? Menos 5 graus a menos 10 graus. A de 30 é o quê? Menos 10 a menos 18 graus. E aí, ele quer saber qual é a maior. Vamos verificar? Colocando eles aí em módulo, né? Menos 18 vai ser 18, menos 10, 10, menos 5, 5.
Então, qual vai ser? Quanto mais distante do zero, o número negativo vai ser menor. Então, vai ser quem? O 5. Então, a maior temperatura, no caso, vai ser a de menos 5 graus. Tá? Como é que a gente verifica? Vamos verificar na tabela isso aí? Ó, tiver mais distante do zero, esse número é menor. Tiver mais próximo o número negativo, ele vai ser maior. Então, o 5, ele está mais próximo do zero, então ele é maior, a sua temperatura, né? Do que menos 10 graus, menos 18 graus, tá? Então, vocês, quando for verificar, observem a reta e vejam o número que está mais próximo do zero, em relação a números negativos, tá? E exercitando mais um pouquinho, ó. Armazenar os alimentos em temperatura adequada é importante para conservar seus nutrientes por mais tempo, segundo determina a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os produtos refrigerados e congelados devem ser mantidos na temperatura indicada pelo fabricante. Observe alguns produtos congelados do supermercado Barateza. Qual dos produtos aí apresentados podem ser armazenados em maior temperatura? Então, a gente tem o que aí? A pizza, que ela pode ser armazenada em uma temperatura de menos 18 a menos 12 graus. Um sorvete tem que ser de menos 18 graus ou mais frio. Um filé de frango, ele pode ser armazenado em menos 12 graus ou mais frio. E a lasanha aí em menos 12 graus a menos 8 graus, certo? Então, vamos verificar quem aí pode ser armazenado em maior temperatura. Já sabem? Vai ser, no caso, aí a lasanha. Por quê? Menos 8 é a maior temperatura desses números aí. Mas, professora, não era para ser o sorvete, que é 18 graus a mais frio? Aí a temperatura é baixa, é menor, certo? O menos 8 graus, ele está próximo do zero. Então, por isso que é a temperatura maior. Então, vamos verificar isso na tabela? Na reta numérica, aliás. Verificando aí o módulo. Ó. Só você observar pelo módulo. Para a gente comparar as temperaturas. 18, 12, 8, tá? Quanto mais distante do zero, o número negativo, ele é menor. Então, o menos 8, ele está próximo do zero. O menos 12 está mais distante um pouco. E o menos 18 também. Por isso que aí, no caso, a lasanha é a que tem maior temperatura, né? Nesse caso, porque pode ser armazenada, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, referente aí aos números racionais. Tá certo, pessoal? Obrigada e até a próxima aula.